Por muitos anos, a Marvel colecionou sucessos de público. Criou seu universo cinematográfico que foi muito bem sucedido em apresentar histórias que estavam interligadas de alguma forma. Mas depois de Vingadores Ultimato, a Marvel perdeu o rumo. Para tentar retomar o caminho do sucesso, trouxeram de volta Robert Downey Jr. para interpretar o vilão Doutor Destino. Uma decisão bem esquisita e que deve ter sido motivada pelo desespero de não ter conseguido mais acertar nos filmes recentes. Afinal, o que aconteceu com a Marvel? Fala pessoal, eu sou o Rafael e vou apresentar 5 fatores que explicam a perda de qualidade dos filmes da Marvel. Então vamos lá. Quando se tornou um estúdio de cinema independente e lançou o primeiro filme do Homem de Ferro em 2008, a Marvel iniciou uma trajetória única no cinema. Logo em seguida foi comprada pela Disney e ao longo dos anos conseguiu criar uma série de filmes interligados, o famoso UCM, Universo Cinematográfico da Marvel. O crossover de heróis, comum nas histórias em quadrinhos, era uma grande novidade no cinema e fez muito sucesso. Mas após Vingadores Ultimato, a qualidade não foi mais a mesma. A Marvel se perdeu e aqui vão 5 fatores que explicam isso. Toda a história tem um clímax. Vingadores Ultimato foi o ponto alto da grande história contada pela Marvel ao longo dos anos através de todos os filmes. A cena final em que todos os heróis se juntam para enfrentar Thanos e seu exército é emblemática. No fim, o Homem de Ferro, grande protagonista do UCM, se sacrifica para derrotar o vilão e salvar o universo. Os personagens principais encerram suas trajetórias como Vingadores, e a história termina. Continuar após um final como esse é complicado porque parece desnecessário, mas como a Marvel precisava seguir com sua produção de filmes, foi necessário introduzir novas histórias, e é aí que começou a complicar. No começo do MCU, os principais filmes tinham bons roteiros que mostravam a evolução de seus personagens. A boa e velha jornada do herói sempre funciona e foi muito bem aplicada nas primeiras fases da Marvel. Após Ultimato, foi necessário introduzir novas histórias que seriam protagonizadas pelos personagens remanescentes das fases anteriores, além de introduzir outros novos. O que se viu foram narrativas pouco inspiradas e repetitivas, onde o foco não parecia mais ser a trajetória e desenvolvimento dos heróis, e sim o excesso de cenas grandiosas recheadas de computação gráfica, e uma preocupação constante em introduzir pautas ideológicas nos roteiros. E tanto os personagens que restaram quanto os novos não cativaram ninguém. Toda a história precisa de um bom protagonista. Se a gente não se importar com ele, não nos importaremos com sua trajetória. Grande parte do sucesso da Marvel se deve aos protagonistas Tony Stark, Steve Rogers e Thor. Principalmente ao primeiro, já que o Homem de Ferro era a grande estrela do MCU graças ao talento de Robert Downey Jr., que é um grande ator. Quando chegou a hora de substituí-los, foi necessário dar destaque a quem tinha sobrado da fase anterior. O Doutor Estranho é um bom personagem, mas não para ser o protagonista entre todos os heróis, porque não tem carisma para isso. Apesar de ser um ótimo ator, Benedict Cumberbatch não tinha como transformar seu personagem, um bom coadjuvante, no líder dos Vingadores. Homem-Formiga, Gavião Arqueiro e até mesmo Bruce Banner, o Hulk, sempre serão coadjuvantes. Assim como novos heróis que foram introduzidos, como Shang-Chi e Eternos. A Capitã Marvel é uma péssima personagem e a ausência total de carisma da atriz Brie Larson só piorou a situação. A esperança seria o Thor ser o cara que lideraria essa nova fase, mas infelizmente o personagem foi transformado em chacota, o que é uma pena. Após Ultimato, a Marvel parece ter sentido a necessidade de entregar mais histórias para o seu público. É como se os produtores pensassem que depois daquela cena em que todos os personagens se juntam para enfrentar o Thanos, o público não se contentaria mais em ter poucos filmes com os personagens de sempre. Então decidiram criar várias séries e introduzir ainda mais personagens num cenário que já era bem populoso. O resultado é um desgaste e banalização de uma fórmula que deveria ter adotado outra estratégia, ter priorizado a qualidade, não quantidade. Desde que lançou Capitã Marvel, ainda na fase 3, é nítida a preocupação em incluir pautas identitárias, que na verdade têm motivação política, no roteiro dos filmes. Em Vingadores Ultimato isso também estava presente, mas ainda era o início. Na fase 4 isso ficou evidente. O foco não era mais simplesmente contar uma boa história e apresentar bons personagens,
mas forçar a inclusão de certos assuntos da maneira mais escancarada possível. Ao invés de seguir o exemplo do filme Mulher Maravilha, da DC, em que a personagem é muito bem construída, enfrenta desafios que a forçam a evoluir como pessoa e heroína, a Marvel optou por apresentar personagens femininas vazias e que vencem os desafios sem dificuldade alguma, apenas com o intuito de estampar uma propaganda feminista. E não é esse tipo de abordagem que cativa o público. As pessoas querem ver boas histórias que abordam temas universais, como superação, heroísmo, amadurecimento, algo que possa gerar identificação e inspiração. Voltar a criar e desenvolver bons personagens. Se preocupar menos em mostrar cenas grandiosas recheadas de computação gráfica e focar nas características que fazem esses super-heróis serem tão inspiradores. Bons exemplos não faltam. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.